Olá, tudo bem com você? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez no grupo de amigos online. Estamos desenvolvendo um assunto sobre a necessidade da perseverança na nossa vida e a gente concluiu a primeira parte dos assuntos externos e hoje nós vamos entrar na segunda parte que trata dos assuntos internos, aquilo que vem de dentro. Mas antes de começar, eu quero agradecer a tua presença, a tua conexão, nos acompanhando nesse estudo. Mas eu quero lembrar o objetivo de toda essa série que nós estamos vendo. Então, aqui eu só vou ler um pedacinho que está aqui na introdução da apostila para lembrar novamente o sentido, o objetivo do que nós estamos fazendo. Liberdade ou maturidade não são formadas pela ausência de dificuldades, de problemas, mas sim pelo tipo de resposta da minha parte, ou seja, a minha reação prática nesse processo, ok? Então, isso mostra que ninguém está isento e nós só podemos crescer através das dificuldades, ok? A gente lembrar isso, senão a gente esquece. E eu preciso da maturidade para servir a Cristo, não só para que a minha vida seja abençoada, mas que a minha vida seja útil nas mãos do Senhor, ok? Só lembrando aí para vocês. Bom, então vamos ver aqui o estudo número 8, que fala de erros, as marcas inevitáveis da imperfeição. Todos nós cometemos erros, não tem novidade nenhuma nisso, ok? E nós não estamos falando de erros deliberados ou intencionais, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquilo que acontece. Você faz uma escolha errada, você toma uma decisão errada e o que importa é o que nós vamos ver aqui. Primeiro, erro, seja intencional ou não, ele traz consequências, ele traz implicações. Primeiro ponto. Segundo, Deus está interessado na nossa maturidade. Então, quando eu erro, quando eu caio, Deus não me discrimina. Ele olha para mim e já bola uma estratégia de recuperação, de restauração, para que eu me levante e siga em frente, restaurado, curado, liberto, amadurecido. A gente tem que estar sempre com esse tipo de perspectiva para que o diabo não venha com uma narrativa que vai me deixar embaraçado na vida, tá bom? E aqui nós vamos ver 5 categorias de erros e aquilo que acontece na nossa vida, de alguma maneira, tem relação com essas categorias que essas categorias foram tiradas das Escrituras, tá bom? Então, o primeiro seria a questão do pânico. Você está pressionado, você está com medo, você está sendo encurralado, vamos dizer assim, diante de uma situação difícil, e você, devido à preocupação, o estresse que está envolvido no processo, você acaba tomando uma decisão apressada e aí o erro aparece. Então, toda vez que você estiver numa situação de aperto, você tem que se acalmar para ouvir a voz do Espírito. Caso contrário, você vai tomar uma decisão sob pressão e essa pressão vai te levar ao erro. É a primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui. E aqui é citado o exemplo na apostila de Abraão,
Porque o que acontece com a questão da pressão? Você se esquece de Deus, você se esquece daquilo que Ele disse, daquilo que está escrito, e tudo isso diz respeito à minha vida. E você acaba reagindo na carne, e aí você erra, ok? E o interessante é que um erro vai levando a outro, porque é um efeito dominó que vai se juntando ao longo do caminho. E isso traz consequências sobre a nossa vida, tá bom? Também aqui é citado a questão dos espias, ali quando eles estavam para entrar na terra de Canaã. 10 apresentaram um relatório sob pressão, debaixo do pânico, do medo. 2 não. Mas acontece que o povo, ao ouvir o relatório, escutaram o relatório daqueles que estavam com medo. E ao fazerem uma escolha, mesmo que democrática, eles entraram no erro e acabaram andando pelo deserto durante muito tempo. Então, são decisões apressadas, quando você, sob pressão, não olha para Deus, não tem aquele descanso, aquela calmaria para ouvir a voz de Deus, e você acaba escolhendo ou tomando uma decisão sob pressão, ok? E muitas vezes isso acontece quando nós estamos diante do desafio do casamento e também diante de questões financeiras. São coisas que acabam, muitas vezes acabam pressionando as pessoas e você acaba tomando decisões erradas. E depois, é lógico, você vai ter que carregar o peso de uma decisão inadequada, tá? Deus não te abandona. Aqui eu quero deixar claro, Deus não te abandona porque você decidiu de maneira errada. Ele vai te corrigir e Ele vai trazer um processo de restauração. Só que isso vai trazer consequências, é claro, sempre traz. Nós não podemos ser ingênuos a esse respeito, ok? Mas a gente não pode permitir que o pânico atrapalhe as nossas decisões, ok? O segundo seria erros bem intencionados. Na verdade, você tem boas intenções, mas você toma um caminho errado, ou escolhe um plano errado, um método errado, e boas intenções nem sempre são de Deus. A gente tem que ter discernimento nessa hora, tá bom? Porque senão você cai naquela estratégia carnal de querer fazer as coisas na sua força ou na sua inteligência ou em função da sua estrutura, do seu network e tudo mais, mas nem sempre é a direção de Deus. E aí você toma um caminho errado. Aqui é citado na apostila o exemplo de Moisés. Não é na força do Moisés, é como Deus vai mexer na libertação da escravidão do Egito. Moisés é apenas um canal, um instrumento, ok? Porque senão você quer ir na frente, e você indo na frente, você acaba cometendo erros, ok? E o próprio povo de Israel não compreendeu o que Moisés havia feito. Ele acabou assassinando um egípcio. Então não é assim que Deus trabalha. Você tem que esperar a direção, comando de Deus, para que você possa agir. Senão você vai agir na carne, e tudo aquilo que é feito na carne traz consequências, e essas consequências vão te perseguir pelo caminho. Então, é preciso ter calma para esperar a direção de Deus. Não é porque você tem competência ou estrutura que você vai se iludir
que na tua força você vai fazer a vontade de Deus. Não, não é assim. A vontade é dele, e a direção é dele, e a capacitação vem dele, e isso exige paciência e submissão da nossa parte. O outro erro seria de negligência. Esse aqui me parece bastante comum na nossa vida. Negligência, distração. Você acaba deixando de lado certos compromissos e responsabilidades. Isso acontece muito na vida dos pais. Um pai muito ocupado, os filhos ficam de lado. Um marido muito ocupado, a esposa fica de lado. A família fica de lado. Então, isso traz consequências, mas vai trazer consequências, ok? E essa questão da negligência, a motivação ela é variável. Pode ser que você esteja correndo atrás da sobrevivência, pode ser que você seja um cara estressado, ansioso, que tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Enfim, não importa qual seja a motivação para que essa negligência exista na tua vida. O que você deve entender é que a negligência vai trazer consequências. Ok? E isso, o exemplo que é dado aqui é Davi com relação à sua esposa Ragite e o seu filho Adonias. Um filho rebelde que não foi corrigido, disciplinado e que se levantou contra o pai. Ok? O exemplo está aqui na apostila, e a ausência do pai na correção do filho acaba gerando consequências. Tá bom? Então, a pior coisa, eu tenho dito até numa certa ironia, que a pior coisa é um pai omisso, negligente, e uma mãe liberal. Olha, é um desastre. Então, isso a gente tem que ter discernimento, atenção, vigilância com relação a esse tipo de coisa. Tá bom? O outro erro aqui seria a questão da curiosidade. Essa curiosidade, ela tem tanto um aspecto interessante quanto um aspecto perigoso. Interessante porque curiosidade, ela nos leva para descobertas, criatividade, um lado bom da coisa. Mas a curiosidade, quando ela não é administrada, não tem uma gestão de prudência em cima dela, ela nos leva para as más companhias que corrompem, ou para mexer com coisas que não convêm. E normalmente o jovem, ele não tem a sabedoria da vida que vem com a experiência, e na sua rebeldia ele não quer ouvir os mais velhos e ele acaba se metendo em confusão. Curiosidade. Em vez de ouvir, pensar, ponderar, filtrar, ele simplesmente segue um impulso do seu coração, segue o mau exemplo que vem dos colegas, dos amigos, e você acaba entrando em barca furada, e isso vai trazer consequências. Então, nós precisamos administrar isso de uma forma muito rígida, principalmente nesse tempo em que nós estamos. O diabo oferece muita coisa para os jovens, adolescentes, crianças, e eles vão entrando. E, às vezes, a falta de atenção dos pais, a criança, o adolescente, o jovem, vai embora. Aí, quando você percebe, o prejuízo já está feito. Então, a gente tem que estar tomando cuidado, principalmente com os nossos filhos, tá ok? Aqui é citado o exemplo de Saul, não é? Que fez uma coisa absurda, né? Na ausência de Samuel, ele foi consultar uma adivinhadora, uma necromante, e isso, para Deus, isso é abominação. Você encontra isso lá em 1 Samuel 28, 7,
E o fim de Saul não foi bom, está lá em 1 Crônicas 10, 13, 14. Ok? Não vou entrar nos detalhes, mas fica aí os textos que vocês podem estar consultando. Ponto cego é outra categoria muito comum na nossa vida. Eu tenho falado muito sobre ponto cego. Ponto cego é quando você não tem a visão do que vem à frente. Ponto cego no trânsito significa eu não sei quem está vindo na outra mão. Uma ultrapassagem perigosa, seja numa curva, seja numa lombada, você não sabe quem está vindo na outra mão. E isso tem sido trágico, não é? Ceifando muitas vidas no trânsito. Mas aqui a gente pega a analogia e traz para a nossa vida. Ponto cego é quando eu não sei fazer a leitura, eu não sei fazer a gestão das coisas que estão dentro de mim. Às vezes tem um ponto cego na tua vida e você não percebe, mas as pessoas que estão à sua volta percebem, só você que não percebe. Isso é ponto cego, por falta de meditação, leitura da Bíblia, oração, de abrir o coração para o Senhor, para que Ele traga luz sobre a tua vida e instrução sobre a tua vida. E normalmente o ponto cego é uma mentira que está bem enraizada dentro de nós e que a gente não percebe. E esse ponto cego, ele acaba produzindo uma coisa que eu tenho falado muito aqui, que é a recorrência. Você comete sempre os mesmos erros, ok? Uma pessoa que procura emprego e ele perde um emprego, procura outro, perde o emprego, procura outro, perde o emprego, você tem que parar e perguntar, será que eu tenho algum ponto cego que está produzindo esse negócio de desemprego na minha vida? O que será que está acontecendo? Você tem que começar a questionar, porque senão você começa a andar em círculo e você não consegue sair daquilo, porque você não tem uma avaliação crítica a seu respeito. Ok? E ponto cego é um problema sério, porque acaba trazendo desconforto, constrangimento no ambiente onde você está. Ok? É como se você tivesse uma máscara e você não se apercebesse disso, porque você acabou construindo uma blindagem na tua vida, porque blindagem tem a ver com sobrevivência, tem a ver com impressionar pessoas, de se esconder da crítica daqueles que estão à minha volta, e você acaba se escondendo ali e nem percebe, e acaba repetindo esse padrão de comportamento para onde você vai. Não, nós temos que romper com esse tipo de hipocrisia, de blindagem, de camuflagem na nossa vida. Nós temos que ser sinceros, abertos, bem construídos, uma referência interna bem estabelecida na nossa vida, para que a gente não siga pelo caminho cometendo os mesmos erros. Aqui na apostila é citado o exemplo de Paulo com relação a João Marcos. No começo, Paulo rejeitou João Marcos, fez uma leitura e já estabeleceu uma restrição, mas depois, com o tempo, Paulo reconheceu a importância de João Marcos, mais no fim da vida. Ok? Nós temos que entender essas coisas. Às vezes nós somos críticos em relação a uma pessoa e com o passar do tempo você vai descobrir que aquela pessoa é uma pessoa boa e que você pode trabalhar com ela e produzir resultados bons. Porque imperfeições todos nós temos, eu e o outro. Agora, se eu não souber trabalhar o outro, é um material que eu perdi. Essa aqui é a verdade, ok? Então, a gente tem que estar sempre fazendo a leitura correta e tendo a estratégia correta para trabalhar com a outra pessoa que vai estar ao meu lado. É o que acontece na vida de um líder. Ele precisa formar uma equipe, então ele tem que saber reconhecer
os limites, o potencial, as dificuldades de cada um da equipe e ter uma estratégia para trabalhar com cada um, para que ele consiga o melhor resultado. Porque senão o prejuízo vai ser para o próprio líder, que não vai conseguir montar uma equipe madura, saudável, e ele mesmo vai ficar sobrecarregado. Então, isso é importante aqui para nós, tá bom? E essa questão desse tipo de erro que nós estamos falando, que é o ponto cego, é o erro onde a gente mais racionaliza, talvez por um mecanismo de autodefesa. A gente fica, sabe, tentando justificar, trazer uma desculpa, estabelecer um arrazoado que traga conforto à nossa consciência, e a gente vai tocando a vida, né? Aquilo que eu chamo no modo stand-by, vai tocando. Só que isso não vai trazer segurança para aquilo que eu estou fazendo, né? Eu tenho que estar reconhecendo os meus pontos cegos e resolvendo isso com Deus. Tá bom? Isso é importante, não só do ponto de vista da nossa vida secular, mas principalmente na questão do ministério. E para encerrar o nosso estudo de hoje, qual a conclusão que a gente tira disso? Bom, primeira coisa, Deus me ama, é a primeira coisa. Segundo, Deus me conhece por dentro e por fora. Mesmo que eu não fale nada, Deus conhece as motivações do meu coração. Só que Deus não dá com a língua nos dentes, né? Ele não fica falando, não fica... Não. Deus é muito justo, muito sensato, muito prudente em tudo aquilo que Ele faz. Ok? E eu tenho que entender que Deus precisa trabalhar com a minha maturidade. E no meio das dificuldades, das minhas limitações, Deus quer trabalhar o melhor de mim, sem me expor à humilhação, à vergonha pública diante dos outros. Não, é no secreto lá do meu relacionamento com Deus, Ele vai trazendo correções, Ele vai trazendo iluminações a meu respeito, com uma voz gentil, tranquila, mostrando para mim que tem um outro caminho melhor, o caminho da excelência. Mas se não existir um espírito de aquebrantamento e de arrependimento na minha vida, para me abrir diante de Deus, essa comunhão tá fechada, está bloqueada. Porque sem arrependimento da minha parte, Deus não consegue mexer na minha vida. Então, o processo de correção, de aflição, de provação, vai continuar na minha vida, até que você se arrependa e abra o seu coração diante de Deus. Essa é a maneira que Deus trabalha. Enquanto eu ficar brigando numa posição de teimosia, de obstinação, Deus só vai estender o período da provação na minha vida. Você tem que aprender a se arrepender diante de Deus de forma rápida, para que o resultado, a mudança venha de forma rápida também. Deus tem pressa, e eu também tenho que ter pressa, né? Porque só Ele ter pressa e eu ficar batendo no mesmo ponto, na verdade eu só estou atrasando o processo. E aqui a gente, é nessa hora que a gente percebe o quanto nós somos rebeldes e o quanto nós ficamos auto-justificando a nossa vida. Não. E uma segunda coisa que eu trago aqui é que eu não tenho que ficar apavorado porque eu tenho problemas, porque eu tenho fragilidades. Muito pelo contrário, a hora que a ficha cai e você percebe que tem essas dificuldades, aí que você tem que correr para Deus,
porque a solução para mim vem dele. E a porta que eu preciso que se abra, tanto na minha vida pessoal, quanto na projeção da minha vida, como uma entidade que influencia, é Ele. Então eu tenho que aprender a descansar em Deus. Eu tenho que aprender a ficar tranquilo, porque Deus é fiel, é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino, do que é necessário. Então, aí essa comunhão com Deus, ela começa a se tornar extremamente produtiva, frutífera, e eu ganho maturidade, e eu ganho a minha capacidade de influenciar através de relacionamentos. Onde eu estiver, Deus vai estar me usando para trazer esperança, consolo, sabedoria, unção, que vai mexer na vida de outras pessoas. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim e perceber que Deus quer o melhor para mim, tá bom? Então, o ambiente de relacionamento com Deus é um ambiente de confiança e não de suspeita. É a primeira coisa. Segunda, a vida inteira Deus vai nos ensinar e Deus vai trabalhar a nossa maturidade. E não é só na hora da crise, mas também numa hora muito boa, Deus tem correções para trazer na nossa vida. É sempre assim. E Deus não gosta de tratar com a gente em público. Ele gosta de conversar pessoalmente conosco e trabalhar a nossa estrutura. Tá bom? Tudo isso me traz confiança de que Deus tem o melhor para mim e Ele vai fazer o melhor para que a minha vida seja uma bênção e a minha vida também seja abençoadora no tempo da minha oportunidade. Ok? Reflita sobre essas coisas, medite diante do Senhor em espírito de oração, peça que o Espírito Santo traga luz ao teu coração, à tua vida, e deixa Deus trabalhar na tua vida, e você vai ver que grande diferença isso faz, tá bom? Eu agradeço a você e que você tenha uma semana abençoada, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.